Bom, pessoal, é o seguinte, agora a gente vai falar do caso Americanas. Com uma dívida de 43 bilhões de reais, o grupo formalizou hoje o pedido de recuperação judicial, que foi aceito pela Justiça. Esse processo é para que a empresa renegocie as dívidas para evitar decretar falência. E a situação das Americanas tem reflexo para todo mundo, clientes, funcionários, investidores, o mercado como um todo. Até porque as ações das Americanas caíram 20% na Bolsa. E para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou a repórter que acompanha o caso, Bianca Alvarenga. Ela vai conversar com a gente por videochamada direto de São Paulo. Boa tarde, Bianca, seja muito bem-vinda. Está me ouvindo bem? Boa tarde, estou ouvindo bem, sim. Vamos Perfeito. lá. Então, Bianca, eu queria entender como que se descobriram essas inconsistências contábeis nas Americanas, né? Porque não são 20 centavos, né? São um valor muito grande. E o que esses 20 bilhões representam para a empresa? Vamos lá. Para a gente entender um pouco esse caso da Americanas, a gente tem que voltar para pouco mais de uma semana atrás, na quarta-feira passada, né? Na quarta-feira à noite, depois que a Bolsa fechou, a Americanas soltou um comunicado para o mercado dizendo que tinha identificado inconsistências contábeis na ordem de 20 bilhões de reais. A partir daí, todo mundo tentou entender o que ela estava querendo dizer com isso, e o que se sabe até agora parece contar que houve uma manipulação contábil. Ela lançou esses 20 bilhões de forma incorreta no balanço, e o que significa que a dívida dela é muito maior do que aparentava ser até então, até quarta-feira passada, quando esse problema veio à tona. Então, esses 7 dias então, foram de completo caos, né? A empresa acabou tentando renegociar esses valores com credores, né, e até reparar um pouco do dano de imagem que ela sofreu por causa desse problema. Hoje, então, a gente teve o pedido formal de recuperação judicial. Como você mesmo falou, o que ela está dizendo aqui é que ela não consegue pagar esses mais de 40 bilhões de dívidas. Ela reconheceu, aliás, que essas dívidas estão aí em torno de 43 bilhões, e o que ela está dizendo é que ela não consegue pagar, então ela precisa pedir uma renegociação, prolongamento dessas dívidas. E esse pedido foi aceito agora há pouco, a gente teve acesso à decisão do juiz da quarta vara empresarial do Rio de Janeiro, que foi quem avaliou o pedido. Então foi aceito, a empresa está oficialmente em recuperação judicial e vai ter que então renegociar esses 43 bilhões em dívidas. Perfeito. E a gente já sabe quem seria o responsável ou os responsáveis por tudo isso? Como andam as investigações desse caso? A gente ainda não tem uma resposta muito certa para essa pergunta, porque na semana passada, quando a Americanas disse que entraria em recuperação judicial, quando ela disse que tinha reconhecido os 20 bilhões de reais em inconsistências contábeis, nesse mesmo comunicado ela informou que o presidente da empresa, que era o Sérgio Rial, tinha renunciado depois de ficar 10 dias apenas no cargo. Ele tinha sido empossado no último dia 2 de janeiro. O Rial foi presidente do Santander aqui no Brasil, junto dele também o diretor financeiro da Americanas também renunciou, e era um diretor que também tinha assumido no último dia 2 de janeiro, e eles deram a entender que eles renunciaram justamente porque descobriram esse problema contábil e aí então deixaram o comando da empresa. O que a gente sabe, por enquanto, é que vai haver uma investigação tanto da própria Americanas, né, para tentar justificar, explicar melhor como que isso aconteceu, em qual período isso aconteceu. Aqui a gente está falando provavelmente de um problema contábil que vem dos últimos anos, não é uma coisa recente, né? Então, ela vai explicar em qual período isso teria acontecido, por que aconteceu, e aí, quando isso acontecer, provavelmente a gente vai ter indicações mais claras de quem foram os responsáveis. Perfeito. E além dessas inconsistências, durante as investigações já identificaram outras possíveis fraudes ou dívidas que existem? Pois a dívida ela está crescendo a cada dia, né? A gente, até ela reconhecer o problema no balanço, o que se sabia é que ela tinha uma dívida de 20 bilhões de reais. Isso era o formal, né? O que ela tinha informado, inclusive, no último resultado financeiro. Aí, por causa desse problema, provavelmente a dívida vai escalar, chegou aos 40 bilhões, e hoje, no pedido de recuperação judicial, ela já citou um valor de 43 bilhões de reais, e isso está aumentando porque
os bancos vão tentando executar dívidas e como ela não está pagando esses débitos, né, ela conseguiu na justiça o direito de não pagar essas dívidas até que se decida sobre a recuperação judicial, até que ela apresente um plano para isso, então o valor vai crescendo, né. O que aconteceu nesse meio tempo e até que causou um pouco mais de controvérsia nesse caso é que foi até um levantamento exclusivo que o Metrópolis deu, os diretores da Americanas venderam ações nos últimos meses em um volume bastante significativo. Segundo documentos da CVM, eles teriam vendido mais de 220 milhões de reais em ações. E aí fica a dúvida, né, de se isso teria sido um movimento normal, né, de venda de ações pela diretoria ou se teria alguma outra causa por trás disso. Quando a gente ouve esse nome, recuperação judicial, né, enfim, todo mundo, por exemplo, aqui em Brasília, do caminho aqui do Metrópolis até a minha casa, eu passo por 2 lojas americanas, para você ter uma ideia, né? A gente sabe também que tem o e-commerce, que é muito famoso e tudo mais. O que exatamente significa essa questão da recuperação judicial? E isso pode indicar, por exemplo, que a gente estaria vendo o fim dessas lojas, uma falência desse grupo? É muito cedo para falar em falência, né? O processo de recuperação judicial ele tem justamente o objetivo de evitar que a empresa vá à falência. Tem, enfim, muitas lojas americanas aí em Brasília e espalhadas pelo Brasil todo, né? São mais de 3 mil lojas, então é realmente uma marca que está presente na vida das pessoas, todo mundo com certeza já passou, já foi consumidor, enfim. É uma marca muito conhecida e é até por isso que esse problema, além da própria cifra de 20 bilhões, que é se for comprovada como fraude, seria a maior fraude já registrada no mercado, tem também essa questão de Americanas ser uma marca muito conhecida. É muito cedo para saber o que vai acontecer, se ela vai fechar loja, se ela vai demitir, tudo isso a gente vai ficar sabendo num período de 60 dias, que é o prazo que ela tem para apresentar o plano de recuperação judicial, e aí ela deve dizer se ela vai vender ativos, se ela vai fechar loja, se ela vai demitir, o que ela deve fazer para tentar continuar operando nesse prazo em que ela renegocia suas dívidas. Perfeito, Bianca, agradeço demais aqui você ter vindo falar com a gente, explicar, porque esse caso também é muito confuso, né? Principalmente para quem não é da área de economia, ouve esses termos e aí fica um pouco assustado. Muito obrigado, hein, Bianca? Sim, eu que agradeço. Boa tarde. Valeu, querida.